7h40. Agora veja essa outra imagem. Este homem que vocês vão ver, que se esconde atrás... Este homem que vocês estão vendo, que se esconde atrás do pastor, ele é que se esconde atrás, né, da figura de pastor, ele é militar aposentado e está sendo acusado de abusar sexualmente da própria neta. E ela seria apenas uma das vítimas. Quem é este homem, este pastor? Como ele agia? O Lucas Rocha levantou todos os detalhes desta história sórdida, inacreditável, e conta tudo para você agora no Primeiro Impacto Paraná. José Heraldo Michak, pastor de igreja e militar aposentado, é acusado pelo Ministério Público e pela própria família de ter abusado sexualmente da neta quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Hoje, com 16, a jovem ficou frente a frente com o avô no Fórum de Colombo. Ele me chamou pro quarto e eu, inocente, fui, né, criança, meu avô. E ele pegou e começou a passar a mão, assim, nos meus seios. E foi indo pra baixo e tirou a minha calça. Ele veio pro outro lado e começou a mexer nas minhas partes íntimas. Começou a me beijar, o corpo inteiro. Os pais da menina não desconfiavam. Trata muito bem as pessoas, sabe falar muito bem, sabe ganhar a confiança das pessoas. A jovem disse que por causa das ameaças do avô guardou segredo. Mas a relação com o pai, Cláudio, filho de José Heraldo, foi abalada por causa da semelhança física dos patriarcas. Foi assim que a mãe da menina descobriu o suposto caso de pedofilia quase 5 anos depois. Eu tinha medo da minha família se distanciar, isso que está acontecendo agora, mas foi o melhor. Está vendo a cabeça das vítimas, a cabeça é transformada, né? Para parecer que a vítima é a culpada de tudo. Depois que essa mesma menina que você acabou de ver aí contou para a mãe sobre o caso, eles aí acabaram resolvendo procurar justiça. E aí o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o pastor por estupro de vulnerável. Na tela. A família registrou um boletim de ocorrência quando descobriu o caso. A investigação e o inquérito policial já terminaram. O processo agora está nas mãos da Justiça. A denúncia do Ministério Público contra o avô diz que, em diversas oportunidades e de forma continuada, José Heraldo constrangeu sua neta, sob graves ameaças a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar a mão em seu corpo e beijar seus órgãos genitais. Os fatos ocorreram durante aproximadamente 2 anos, em quase todos os finais de semana. Para tanto, o avô a ameaçava, dizendo que se ela contasse para alguém, ele faria o mesmo com seu irmão. Tinha a opção de eu ficar frente a frente, eu tinha a opção de eu não ficar, não participar, não comparecer. Só que eu decidi ficar frente a frente, porque eu não temo nada e isso tem que ser resolvido. A coragem da jovem é uma exceção. Outras 2 denúncias de abuso sexual infantil foram formalizadas em boletins de ocorrência contra José. Mas, de acordo com a família, no mínimo 13 crianças foram abusadas sexualmente por ele. Quando a gente chegou para fazer a nossa denúncia, já tinha uma denúncia anônima contra uma outra neta. E daí tem o da minha filha, que foi feita a denúncia, e de um outro sobrinho que também foi feita a denúncia. Agora, sem ter, a pessoa foi lá e fez a denúncia, tem mais de 10 pessoas, 10 crianças. Tem crianças que hoje já são adultos, já têm 50, 52 anos, da família, que foram abusadas também, inclusive netos que já faleceu, e a gente descobriu muitas crianças. Só que as pessoas, infelizmente, têm medo, acho que como já passou muitos anos, preferem ficar quietas. As pessoas que eu conheço que foram abusadas por ele, falaram que não querem tocar mais nesse assunto. Que isso é o passado, não querem mais viver esse assunto, mas infelizmente essas pessoas ainda não são curadas, essas pessoas não são libertas, então elas acham que isso não vai mais acontecer. E muito pelo contrário, vai acontecer. Se isso não for dar um fim nisso de vez por todas, vai acontecer com outras crianças, com outras pessoas. Para Cláudio, os ataques acontecem há no mínimo 40 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu conseguia lembrar que ele ficava no sofá, sentado lá no sofá da nossa casa, com as meninas, coberto com a coberta. E ele me tirava da casa. E eu tinha que ir lá fora brincar. Mas eu não sabia por que era isso, né? Agora que eu comecei a ligar as coisas, por que ele não queria que eu ficasse na casa? E a denúncia do Ministério Público se refere ao estupro cometido pelo pastor contra a própria neta.
Mas nós fomos atrás de outras vítimas, entre elas um menino de 9 anos, que também é neto do pastor. Esta mulher é mãe de um menino de 9 anos, também neto de José Heraldo. Ela disse que descobriu através de uma ligação anônima que o filho era abusado pelo avô desde que tinha 5 anos. Somente após a ligação, ela percebeu os sinais que o garoto dava desde então. Na hora você pensa que é um absurdo, né? Você confia totalmente na pessoa, e, né, vô, homem de igreja, né, se dizendo pastor. Aí eu fui atrás, cheguei, perguntei o que ele falou pra mim. Foi um caso isolado. Eu fui lembrando de outras coisas, reações dos meus filhos, coisas que aconteceu com ele, as coisas, os indícios que na realidade uma criança com 4, 5 anos começa a pedir socorro. Eu peguei ele beijando outras crianças, se esfregando na gente, que a gente brigava com ele, para com isso, não faz isso, é feio. Então a gente achava, ou porque ele tinha recém perdido o pai, eu achei que fosse mais uma carência, né? Depois que isso que eu acabei descobrindo que realmente esse senhor é um pedófilo, um cretino, aí que eu percebi que tudo reação que meu filho tinha era alguma coisa que eles estavam fazendo com ele. Os traumas são nítidos até hoje no comportamento do menino. Ele saiu praticamente da creche alfabetizado. E a partir do momento que ele começou a ficar lá, ele não lia mais, ele não escrevia mais, ele não desenhava mais. Só pode ser isso, porque ele tem um bloqueio muito grande. De vez em quando ele se fecha, realmente, ele vive num mundo dele, ele brinca como se estivesse em outro mundo. Eu espero que a justiça seja feita, que ele vá preso e que ele pague. Nossa equipe foi até a casa de José Heraldo para ouvirmos a versão dele dos fatos. É um assunto bem sério que a gente tem para conversar contigo. Eu sou repórter, eu quero... Não, vou conversar com o advogado. Ei, conversar com o advogado. Vai conversar. Não, mas espera aí, vocês vão me deixar esperando aqui? Senhor José, o que você tem a dizer sobre as acusações? A família está ansiosa pela audiência desta segunda. A sessão está prevista para começar 1h30 da tarde. O meu medo é assim, Lucas, que ele pregue em outras igrejas, trabalhe novamente como ele fazia, com crianças, e isso aconteça com outras crianças, porque aconteceu com muitas e eu creio assim que não vai parar de acontecer, porque isso vem há muitos anos, não é de hoje. O estrago que fez na vida da minha filha e na vida da família é muito doloroso. E a gente tem uma expectativa assim, que a justiça de Deus seja feita e que ele não saia de inocente, porque ele sabe. Ele, mais do que ninguém, sabe que ele está errado e o que ele fez é uma monstruosidade. Eu quero que as pessoas que conhecem esse sujeito, que foi abusada por ele, venham e denunciem para ajudar a gente, porque senão ele vai fazer com outras crianças. A gente já está sabendo que ele faz isso há mais de 40 anos. Olha, ontem à tarde nós ficamos sabendo que depois que a reportagem foi exibida a primeira vez no Tribuna da Massa e depois também da audiência que teve ontem à tarde no Fórum de Colombo, mais vítimas denunciaram os abusos desse homem aqui, que agora se esconde dentro de casa. Ele não é o corajoso, mas a gente espera, a gente tenta confiar numa justiça que só no ano passado cada juiz custou quase 50 mil reais aos cofres brasileiros por mês, cada juiz. A gente espera que essa mesma justiça, que é muito bem recompensada, recompense a sociedade também com uma punição. Não importa se é idoso, se não é idoso, mas há pelo menos 40 anos, as vítimas dizem, age dessa maneira truculenta, nojenta, contra os próprios netos. Então imagina o que não pode ter feito com outras pessoas. Como o próprio filho disse aí, que deixava o filho do lado de fora de casa brincando para ficar dentro de casa debaixo da coberta com meninas. Enfim, que a justiça seja feita e a gente espera e vai continuar acompanhando essa história em cima, de olho, o tempo todo.